Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu quero fazer com vocês uma partilha do capítulo 15 desse livro aqui, ó. História do Mundo dos Anjos, do padre exorcista José Antônio Forter. Esse livro aqui, gente, é um livro de ficção, tá? Onde o autor ele criou um personagem que é um anjo, que narra como que foi a história da criação dos anjos, como que essa sociedade angélica se organizava, como que eles se relacionavam entre eles e a relação deles entre o Criador, como que eles se entretinham, como que eles trabalhavam, como que eles estudavam. E esse anjo ele faz comparações com coisas do nosso mundo material para que a gente possa, né, entender um pouco de como que era esse mundo invisível, esse mundo angélico. E fala também de um período de prova que os anjos tiveram que passar, que em um determinado momento ali da história deles, Deus revelou um plano, e esse plano foi uma dura prova para eles, porque Deus revelou que se faria homem, que criaria um mundo material, que se faria homem, né? Que o verbo eterno se faria homem, a segunda pessoa da Trindade se faria homem, que seria morto, crucificado, sepultado e ressuscitaria ao terceiro dia. E toda a criação deveria então adorar este homem, né? Esse Deus feito homem. E isso gerou a revolta em muitos anjos. Dentre esses anjos, o principal deles, que aqui o anjo fala que era a obra-prima de Deus, Lúcifer, se rebelou e juntamente com ele milhares de anjos também se rebelaram. Tá? Então assim, é uma história de ficção, é claro que você não vai precisar levar ao pé da letra o que está sendo narrado, mas por detrás dessa narração tem bastante ensinamento. Né? Tem bastante ensinamento. O autor deste livro é um especialista em angiologia, em demonologia, então ele, de uma forma assim bem envolvente, né, criou essa narração, e dentro dessa narração você tem bastante ensinamento. Desses ensinamentos, o que mais me chamou a atenção foi o capítulo 15 deste livro, que é o que eu quero partilhar com vocês. Tá? Então falei resumidamente do livro, só para não ficar a coisa aqui sem contexto, tá bom? Nesse capítulo 15, o título é Quem como Deus? E aí ele fala assim: dentre os anjos fiéis a Deus, no meio de todas essas lutas, houve um que se destacou. Então, já estava havendo uma batalha entre os anjos fiéis a Deus, né? Isso depois que Deus revelou o seu plano, uma batalha entre os anjos fiéis e aqueles anjos que se rebelaram. Né? E dentre esses anjos fiéis, houve um que se destacou. Não se tratava de um anjo superior, mas o seu amor era superior. Olha só que... Gente, olha para isso. Não era um anjo superior. Ele não era o mais inteligente, ele não era o mais glorioso, mas o seu amor era superior. E isso me tocou bastante. Foi ele quem manteve mais viva a chama da fidelidade nos piores momentos da batalha. Quando tudo estava escuro e parecia que a metade dos anjos iria se rebelar, gente, metade dos anjos. É narrado aqui que Deus criou trilhões e trilhões de anjos. Metade deles iria se rebelar. Foi destacado no bem e a sua fé iluminou a muitos. Então, a fé, o amor, iluminou a muitos anjos. Foi ele quem, no momento mais escuro, na hora mais terrível, no qual as multidões começaram a duvidar, no meio do inicial silêncio geral, ele gritou: quem como Deus? Quem como Deus? Foi assim que ficou o seu nome, Micael, Miguel. Então, aqui está falando de São Miguel. Olha só, quem é devoto de São Miguel, né, eu indico a leitura desse livro. Então, Miguel, quem como Deus?
O lutador infatigável e invencível. Miguel continuava a se destacar como guerreiro. A luz do seu vimente amor iluminou a muitos que estavam confusos. O seu amor arrebatador derrubou a muitos que lutavam em favor do erro. Inclusive, aqueles que combatiam com Lúcifer reconheciam que nenhum dardo envenenado com suas razões poderia penetrar a couraça da sua fé inquebrantável. No meio da dúvida, ele foi imbatível. Ele é representado como uma couraça, mas ele não portava nenhuma couraça material. Tratava-se de uma couraça espiritual impenetrável às seduções lançadas pelos iníquos. A única arma dele era a espada da verdade, a verdade sobre Deus. Miguel conhecia melhor a Deus que os inteligentes, porque ele amava mais. Por essa razão, aqueles que foram ao seu encontro tiveram que recuar. Miguel conhecia mais a Deus do que os inteligentes, porque ele amava mais. Essa passagem aqui desse capítulo me faz lembrar da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, que fala que, ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, se eu tivesse o dom da profecia, etc, etc, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Então, assim, gente, é um ensinamento muito forte, né? Lembra bastante assim a prova que a gente está vivendo aqui no nosso mundo, de dúvida, de erro, de atentado contra a família, atentado contra a fé cristã, especialmente contra a fé cristã. Como que está sendo o nosso amor? Como é que está sendo a nossa fé? Será que a gente está sendo esse guerreiro de fé inquebrantável, de amor superior? Eu espero que essa mensagem possa te ajudar a refletir sobre isso, assim como tem me ajudado. E é um livro assim que eu indico, viu, gente? Indico. Eu já li esse livro 2 vezes. E é interessante, né? Porque a gente sempre vai refletindo coisas novas, né? Isso é muito importante. Porque a gente precisa sempre estar revendo como que anda a nossa conduta, principalmente diante dessas batalhas que a gente precisa viver. Principalmente enquanto cristão, enquanto família, enquanto igreja, né? Que o nosso amor, a exemplo de São Miguel, seja um amor superior, né? Essa acho que é o centro aqui da mensagem. O amor, que nosso amor seja superior. Tá bom? Então é isso que eu queria partilhar, espero que você aproveite. Obrigado. Fica com Deus.